Mantenha o essencial no seu ritual diário. Meu nome é Stephanie Cândido. Aqui você encontra um espaço para respirar fundo, desacelerar e lembrar que cuidar de si também faz parte do caminho. Nesse episódio, vamos falar sobre relacionamento, porque relacionamento também é autocuidado. Durante muitos anos eu falei sobre Ayurveda, Yoga, saúde, equilíbrio, alimentação e respiração. Mas existem dois assuntos que eu evitava abordar com profundidade e ao máximo: dinheiro e relacionamento. E curiosamente são dois dos maiores pilares da nossa saúde. A forma como nos relacionamos com o dinheiro revela muito sobre segurança, medo, merecimento e liberdade. E a forma como nos relacionamos com as pessoas revela autoestima, limite, respeito, amor e identidade. Então, eu me fiz uma pergunta: como eu posso falar sobre saúde integral sem falar sobre essas áreas da nossa vida? Foi nesse momento que eu percebi que não fazia mais sentido evitá-las. Não porque eu tenho todas as respostas, muito pelo contrário, mas porque acredito que também curamos aquilo que conseguimos colocar em palavras. Isso realmente é mágico. E é exatamente por isso que hoje eu quero conversar sobre relacionamentos. Não para expor ninguém, nem para dizer que alguém foi o vilão da história, mas porque algumas experiências me transformaram profundamente. E olhando para trás, percebo que foram grandes professoras. A relação, de forma geral, ela ajuda a gente se transformar, se relacionar. É muito importante. Tem até um ditado que eu falo: você não aprende a fazer bolo sem fazer bolo. Então, se relacionar, a gente precisa de relações, a gente precisa dessa construção para a gente entender onde a gente está errando e também acertando. Antes de compartilhar algumas histórias, eu quero dividir uma reflexão. Sim, eu já poderia ter casado, já poderia ter tido filhos, e isso nunca aconteceu por falta de oportunidade. Aconteceu porque em diferentes momentos da minha vida eu sentia que ainda existiam partes de mim que precisavam ser compreendidas, sozinho. Não porque eu acreditasse que precisava estar pronta ou perfeita para amar. Ninguém está. Os relacionamentos também nos transformam, também nos amadurecem. Eu acho isso realmente lindo. Mas eu não queria entrar em uma relação esperando que outra pessoa resolvesse vazios que eram meus, porque isso pesa e muitas vezes machuca os dois lados. Ao mesmo tempo, eu reconheço que a vida a dois pode ser muito mais leve. É uma delícia mesmo. Eu já vivi isso. Construir juntos, dividir responsabilidades e caminhar lado a lado de alguém pode ser uma das experiências mais bonitas que existem. E quando há respeito, parceria e admiração. Então, isso nunca foi uma crítica ao casamento. Muito pelo contrário. Construir uma família continua sendo um dos meus maiores sonhos. Eu venho de uma família onde o amor sempre esteve presente. Tenho exemplos de casamento que admiro profundamente e que reforçam em mim a vontade de viver algo parecido. Mas ao longo do caminho, também percebi que a sociedade costuma valorizar muito o tempo de uma relação e pouco a qualidade dela. Vejo pessoas comemorando 10, 15 ou 20 anos de casamento enquanto convivem diariamente com desrespeito, humilhações ou silêncio. Para mim, sucesso não é apenas permanecer juntos. Sucesso é existir respeito, é existir admiração, é existir verdade, porque ficar junto por medo da solidão é muito diferente de escolher caminhar ao lado de alguém. Talvez esse tenha sido um dos maiores aprendizados da minha vida. Durante muito tempo, na minha história, eu vivi, sim, esperando ser escolhida.
Talvez por insegurança, talvez por imaturidade, talvez porque, como muitas mulheres, eu também tenho aprendido em que ser escolhida era quase uma confirmação do meu valor. Mas, com o tempo, isso mudou. Hoje eu não vivo mais esperando que alguém me escolha. Hoje eu também escolho. Eu também escolho quem entra na minha vida, eu escolho quem permanece, eu escolho quando uma relação faz sentido e eu também escolho quando é hora de ir embora. Essa foi uma das maiores transformações que os meus relacionamentos eles me proporcionaram, sabe? Porque no fundo, eles nunca foram apenas sobre encontrar alguém. Eu acredito que não é pra ninguém assim. Ele sempre é sobre se encontrar. E pra mim foi assim, sobre me encontrar. E quando finalmente eu me encontrei, eu passei a entender que relacionamento saudável não nasce da necessidade de ser escolhida. Ele nasce do encontro entre duas pessoas que, de forma livre e consciente, escolhem caminhar juntas. Existe alguma frase que alguém já disse pra você e que ficou ecoando por meses ou anos, até, enfim, uma vida, né? Bom, eu tenho algumas. A primeira foi: você me adoeceu. Isso veio de uma relação. Eu lembro que exatamente naquele momento, depois de dizer isso, ele abriu a porta e foi embora. Como se tivesse super certo. E eu fui pro sofá me sentar. Naquele instante eu esqueci completamente quem eu era. Quando você tem uma personalidade cuidadora, trabalha justamente com cuidado, né, se entrega para outras pessoas, uma frase como essa faz você questionar tudo. Minha primeira reação foi pensar: será que a culpa é minha? Mas o tempo, a distância e a reflexão me ensinaram algo muito importante. Existe uma diferença enorme entre influenciar alguém e ser responsável pela vida dessa pessoa. Cada adulto é responsável, sim, pelos próprios hábitos, pelas próprias escolhas. Independente do passado dessa pessoa, se sofreu ou não, ela é responsável. Pelo seu próprio autocuidado, nós podemos amar profundamente alguém, mas não podemos viver a vida dessa pessoa por ela, ou querer libertar essa pessoa. Foi nesse momento que aprendi uma das lições mais importantes da vida. Se uma conversa faz você esquecer quem você é, talvez seja a hora de sair daquele ambiente. Porque só quando o silêncio chega é que conseguimos separar aquilo que realmente nos pertence daquilo que pertence a outro, sabe? A segunda frase: você está muito diferente do Instagram. Nunca é só sobre a frase ou sobre aquela palavra. Se você refletir bem, é sobre muito mais. Bom, naquela época eu havia ganhado cerca de 25 quilos por uma questão de saúde. Já havia perdido alguns quilinhos. Quando expliquei isso, ouvi: fica tranquila, eu posso te ajudar. É só fazer exercício. E eu questionei: não, é uma questão de saúde, mental, enfim, mas a pessoa não quis entender. Naquele momento eu percebi que algumas pessoas, elas olham, né, primeiro para a aparência. Outras conseguem enxergar quem existe por trás dela. Meses depois, meu corpo voltou ao peso anterior, mas a pergunta permaneceu comigo: se alguém só consegue gostar de você quando você corresponde a um determinado padrão, será mesmo que essa pessoa realmente enxergava você? Ou apenas a imagem que gostaria que você representasse? Em muitas relações, a gente é basicamente ali um ser representando. Não consegue mesmo ser a sua própria identidade, mesmo com outro que você tá há anos do lado. Outra frase foi: você nunca usa sutiã? Pode parecer algo pequeno, questionável,
mas para mim falava sobre liberdade. Sempre fiz escolhas conscientes em relação ao meu corpo e, para quem não sabe, o sutiã, ele prende o seu diafragma e faz com que a sua respiração ela fique mais curta, consequentemente a sua mentalidade, o seu raciocínio, ele interfere. Tá? Por conta dessa pressão. Por isso que quando a gente chega em casa e tira o sutiã, a gente sente aquele alívio e logo fala: nossa, né? Se sente realmente livre, porque é a sua forma de receber oxigenação, o seu sangue fluir no seu corpo é diferente. Bom, seguimos. O yoga e o ayurveda, eles sempre me ensinaram, né, sobre isso, sobre o corpo e a mente, e isso caminha junto na minha vida, no meu dia a dia. Então, quando alguém tenta controlar até pequenas escolhas da minha vida, muitas vezes não é só sobre a roupa, é sobre autonomia nesse momento. E a autonomia é um valor do qual eu não abro mão. Hoje, eu olho para todos os meus relacionamentos com muita gratidão. Conheci homens incríveis, cada um deles me ensinou, sim, alguma coisa, mesmo que de uma forma difícil, dura, ou se não super positiva, leve. Eu sou zero essa pessoa de acreditar que a pista tá salgada, que não tem homem no Brasil. Tem. Basta você andar com os olhos abertos, atento e também buscar se curar. Alinhar palavra, ação com a sua mente. Muitas vezes a gente fala algo e a gente age de uma outra maneira, ou a gente pensa de uma maneira e a gente fala de uma outra forma. Esse alinhamento, ele realmente demora um tempo para acontecer. Esses relacionamentos, eles não definiram quem eu sou, mas eles participaram sim da construção da mulher que eu me tornei. Quando olho para trás, vejo uma Stephanie muito mais insegura. Uma mulher que buscava aprovação. Claro que algumas coisas ainda me machucam. A falta de respeito no fim de uma relação ainda dói. Não ser escutada ainda dói. Mas o término, por si só, já não me assusta. Porque eu entendi que terminar uma relação não significa perder a minha identidade. Às vezes significa exatamente o contrário. Significa, sim, voltar para mim. Também lembro de um pensamento que mudou completamente a forma como eu me enxergava em uma época da minha vida. Essa época eu trabalhava com moda e eu pensei: eu não quero ser lembrada apenas como uma mulher bonita. Eu quero ser lembrada pelas minhas histórias, pela minha forma de pensar, pela minha coragem, pelo meu repertório, porque a beleza muda, o corpo muda. Não que eu me ache a mulher mais bonita, linda do mundo, mas a gente foi feita, as mulheres, a gente foi feita para deixar todo o relacionamento envolto do nosso corpo, da nossa mente, da nossa, o polite, né? Então, assim, eu não queria mais ser definida por algo que o exterior disse que a mulher tem que ser definida. Então, eu tive esse outro olhar para mim. Isso me ajudou muito, porque com tudo isso eu entendi que o que a vida ensina, ninguém tira. O seu repertório, ninguém tira. Hoje eu gosto de dizer que me tornei uma pessoa gostosa. Não apenas uma mulher gostosa, uma pessoa gostosa de ouvir, uma pessoa gostosa de conversar, que faz perguntas, que questiona, que continua aprendendo, que continua crescendo, que sabe do que gosta, que sabe do que não gosta. E talvez seja exatamente isso que me fez dizer, hoje, com tanta tranquilidade: eu estou em paz. E essa paz, ela não veio porque encontrei a pessoa certa. Ela veio porque antes de qualquer relacionamento, eu finalmente encontrei a mim mesma. E talvez essa seja a maior forma de autocuidado e amor que você faça por você nessa vida. Que exista. Porque relacionamentos saudáveis não começam quando encontramos a pessoa perfeita. Eles começam quando deixamos de abandonar a nós mesmos para sermos aceitos por alguém. Então hoje, espero que essas palavras te tragam uma reflexão, que você
Mergulhe no seu coração e se liberte em cada parte que existe aí dentro. Se você gostou desse conteúdo, salva, ativa o sininho, compartilha. Agradeço. Boa semana.